Eu digo que no reino de Deus não há coincidência, mas providência. E eu digo que essa canção foi providência, porque eu tenho provado e visto a bondade de Deus. E está aqui nos meus scripts, Salmos 34, versículo 8, que diz: provai e vede que Deus é bom. Amém? Eu sei que você está aqui hoje, graças a Deus porque você veio. Seja bem-vindo a esse lugar. Aqui é um lugar de crescimento. Aqui é um lugar onde você vai aprender a palavra. Aqui é um lugar onde a palavra ela vai te mover. Porque a palavra ela se move em nós pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra ela é implantada em nosso coração e o Espírito Santo vem para fazer com que a palavra se mova e aconteça. Porque assim diz lá em Isaías 55, versículo 10. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza. Aleluia. Isaías 55. Eu queria que vocês colocassem aqui na versão NVI, por favor. Aleluia. Porque assim... Só um minuto, deixa eu botar aqui a versão NVI. Olha, assim como a chuva, aleluia, assim como os céus, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para aquele que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Diga comigo, a palavra que sai da minha boca. Escuta, a palavra de Deus, ela sai da sua boca, sim ou não? Diga claro que sim. Queridos, quando as circunstâncias se levantam, quando situações adversas vêm contra a sua vida, o que tem que sair da minha e da sua boca? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, vamos colocar assim. Assim ocorre quando a palavra do Senhor saindo da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei. Aleluia. Assim é. A palavra de Deus saindo da sua boca, ela não volta para você vazia, mas ela se cumpre, querido. Ela vai cumprir o propósito, assim como está no versículo 9, quando ele diz, como os céus, no 10, desculpe, como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra. Quando a chuva desce, ela desce com o propósito de regar a terra. E ela diz mais, regar a terra e fazer brotar e florescer para produzir semente para o semeador. Você é um semeador? Então a palavra de Deus, quando sai da sua boca, ela não volta para você vazia, mas ela vai se cumprir o propósito. E o propósito é de frutificar na sua vida espiritual, material, física e financeira. Amém? Nós vamos aprender hoje sobre crescendo espiritualmente. Esse é o tema que Deus falou comigo. Inclusive, eu quero começar com os livros, apresentando a vocês essa leitura, Crescendo Espiritualmente. Esse é o primeiro livro, viu? Faz muitos anos. Aí ele veio na versão nova, mas não tem, né, irmão? Tem? Tem ele numa versão mais nova, mas o conteúdo é o mesmo. Pelo menos alcançou e atingiu o propósito de Deus, que era ter a ministração para você hoje da manhã. Amém? E também para você edificar a sua fé santíssima. Uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? E esse outro livro, Edifique Seu Fundamento, de Rick Renner. Então, por que a gente indica os livros e recomenda aos irmãos? Porque esses livros vão te ajudar, querido, a crescer na palavra. Amém? É como você estivesse sendo ministrado em casa. A igreja é um lugar, é um ajuntamento santo, onde nós nos ajuntamos para receber de Deus e para dar a Deus. Porque nós não viemos aqui assistir um culto, né, pastor Rômulo?
Nós viemos aqui prestar um culto a Deus. E à medida que eu presto a Deus, eu sou abençoado. E que à medida que eu dou a Deus o meu louvor, que eu dou a Deus o meu serviço, eu presto a Ele o meu serviço, eu recebo da parte do Senhor. Você está aqui? Então, quando você sai da sua casa, você se dispõe a estar nesse lugar, você vem também para receber. Você vem para dar, mas você vem também para receber do Senhor. Amém? Você está aqui? Amém. Aleluia. Aleluia. Diga, olha para a pessoa do seu lado e diz assim: você é um abençoado. Aleluia. Deus te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém. Aleluia. Então, abre, por favor, em Efésios, capítulo 3. Aleluia. Desculpe, Efésios, capítulo 4. Vamos começar nosso tema. Aleluia. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. No versículo 9. O que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. No versículo 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. No versículo 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. No versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E no versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E o propósito é que não sejamos mais como crianças ou como meninos, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Aleluia. Palavra do Senhor, amém? Então, essa é a proposta de Deus para mim e para a sua vida. Que eu e você viemos ter entendimento das Escrituras e do poder de Deus. Que nós viemos a andar nessa palavra e crescer espiritualmente. E eu li esse versículo mostrando a você que Deus, o propósito de Deus não é que você fique agitado de um lado para o outro, andando para todo canto, levado por todo vento de doutrina, mas que você venha ser ensinado. Ensinado na palavra, ensinado no Espírito, ensinado nessa fé. Amém? E quando ele fala aqui no versículo 11, ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista no meu e no seu aperfeiçoamento, com vista no meu e no seu crescimento. Por isso que nós precisamos ser igreja, por isso nós precisamos estar aqui como igreja, para crescermos espiritualmente. E aqui vamos receber da unção e da palavra de homens e mulheres de Deus, que Deus levantou para nos ensinar a palavra e crescer nesse conhecimento. Porque a proposta não é somente que eu venha para a igreja, eu escute a palavra e vá para casa. Mas a proposta de Deus é que eu escute a palavra, que eu receba a palavra e que eu ande nessa palavra. Por isso que a Bíblia diz lá também em Isaías, capítulo 1, versículo 19, que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Queridos, nós precisamos decidir o que nós queremos e nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos fazer as escolhas certas.
E sabia que as escolhas somos nós que fazemos? Deus não vai nos pegar à força. Não sei se você é pai, você é mãe, mas se você tem bebê novo de colo, você precisa alimentar seu bebê, sim ou não? E muitas vezes, quando o seu bebê não quer comer, você fica numa situação desesperada, porque se você não der alimento a ele, ele não vai crescer com saúde, ele não vai crescer saudável, e você vai ter problemas lá na frente, sim ou não? Então, nós quando nascemos de novo, nós precisamos nos alimentar da palavra, nos alimentar do Espírito, para nos fortalecer, para ficarmos firmes na fé, firmes na rocha, nesse caminho que é Jesus. Amém? Aleluia. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Aleluia. Que diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Não tem como eu desenvolver a minha vida espiritual em Deus, se eu não estiver me alimentando da palavra. Por isso eu vou repetir mais uma vez: é importante você estar na igreja. É importante você estar aqui ouvindo a palavra de forma coletiva. Você também é ministrado na sua casa através de outras ministrações, dos livros também, mas nós precisamos ter esse cuidado, queridos, de saber aquilo que estamos comendo, aquilo que estamos nos alimentando. Porque muitas vezes, você sabe, se você der um alimento à sua criança, no caso, um alimento que ela não pode comer na fase dela, você pode trazer uma enfermidade para ela. E isso pode parar a vida dela. Então, do mesmo jeito, o alimento espiritual, ele é importante para mim e para você. Nós nos alimentarmos dessa palavra viva e eficaz. Amém? Aleluia. No versículo 11, voltando lá em Efésios, no versículo 12, na versão do NVI, diz assim: com o fim de preparar os santos. Quem é santo aqui? Aleluia. Você foi santo quando você nasceu de novo, porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. Então, você está em processo de santificação. Por isso que você precisa se expor à palavra. Se expor à luz do Senhor. Porque a Bíblia fala, querido, e esse caminho tiver muito escuro, mostrar o caminho certo. Vai fazer você andar. É onde você vai exercer a sua fé, naquilo que Deus lhe proporciona a cada dia. Amém? Então ele diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Em outra versão diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. A proposta de Deus é sempre essa, que eu e você venha crescer espiritualmente. E nós não viemos ficar no mesmo lugar. Amém? E ele diz, para que o corpo de Cristo seja edificado. Porque, queridos, nós não somos a igreja sozinhos. Nós somos a igreja porque nós somos muitos. Amém? Aleluia. Até que todos cheguem, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. E chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Porque Deus não quer que nós ficamos e permanecemos como meninos a vida toda. Nós precisamos deixar a meninice. Amém? Por isso que hoje nós vamos aprender como crescer espiritualmente para andar na verdade que Deus quer para nós. Amém? E aqui no versículo 15, para finalizar Efésios, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ouvir a palavra, e quando ele fala seguindo a verdade, é praticando essa verdade.
Só tem uma maneira, querido, de nós crescermos espiritualmente, é você ouvir a palavra e praticar. Você é um forte candidato a obedecer a Deus em tudo. Amém? Porque Deus, Ele te chamou, Ele te tirou das trevas. Quando nós nascemos de novo, nós só saímos das trevas e vimos para a luz. Você foi transportado do reino do diabo para o reino de Deus. E porque você está no reino de Deus, nós vamos frutificar em toda boa obra. Nós vamos resplandecer a glória de Deus e fazer a vontade de Deus nessa terra. Mas para isso nós precisamos ser fortes e corajosos. E o que nos fortalece é o Senhor e a sua palavra. Amém? Olha só, Mateus 6, 33. E ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, muitas coisas vêm no meio do caminho para nos tirar do propósito, para nos desviar daquilo que Deus tem para nós. Mas nós precisamos entender algo muito importante nesse tempo. Que quando Deus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, isso era Jesus falando, onde Deus está na sua vida? Eu faço essa pergunta para você, não precisa responder para mim, mas responde para você mesmo. Onde você colocou Deus no seu coração? Onde está a prioridade? Quem é prioridade na sua vida? A Bíblia fala que Deus deve ser a minha prioridade e a sua prioridade. Nós precisamos buscar Ele em primeiro lugar. Isso vai te fazer forte e corajoso. Isso vai te fortalecer nele. Amém? Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, se você busca em primeiro lugar as coisas de Deus, se você busca em primeiro lugar as coisas do alto, se você se fortalece nele todos os dias, se Deus é a sua prioridade, esse é o primeiro passo para você crescer espiritualmente. E andar naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Aleluia. Olha só, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Uma virtude para mim e para você. Você precisa gostar de ler a Bíblia, amém? Se você não lê na sua casa, pelo menos aqui nessa ministração você vai ler um pouquinho. Amém? Então se alegra em saber que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é mais cortante que uma faca de 2 gumes. E quando ela é implantada em seu coração, ela vai fazer uma explosão maravilhosa, queridos. Amém? Aleluia. Olha só, o apóstolo Paulo orando pelos colossenses, ele disse: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e em todo entendimento espiritual. Aí quando ele ora por esse povo, para que eles sejam cheios do conhecimento de Deus e de toda a sabedoria e de todo entendimento espiritual, tem um propósito. Sabe, queridos, se você entender que a vontade de Deus para a sua vida e você conseguir andar nela, à medida que você der um passo para andar nela, Deus vai dar outro para você. E a sua vida vai ser como a luz da aurora, brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Você não vai ter tudo naquele momento em que você deu o primeiro passo, mas à medida que você obedece, à medida que você dá o outro passo, e dá o outro passo, e dá o outro passo, ei, Deus vai fazendo coisas grandes. Você precisa entender que Deus é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Pai, Ele te ama, Ele cuida de você, Ele quer o melhor para a sua vida. E quando você se expõe à palavra, e quando você se expõe a fazer a vontade de Deus, e você se submete a obedecê-lo, e quando você se move nisso, querido, Deus pega junto. E Ele vai te fortalecendo ali, Ele vai te fortalecendo do outro lado, Ele vai te fortalecendo na direita, na esquerda, na frente, na trás, onde você for, onde você colocar os seus pés, onde você colocar as suas mãos, Deus vai estar te fortalecendo naquilo que você decidiu, naquilo que você escolheu. Mas entende, a escolha é sua. A escolha é minha, a escolha é sua, somos nós que decidimos.
Devemos escolher certo. Devemos escolher a palavra, devemos escolher o Espírito Santo, devemos dar lugar a Deus, dar lugar à palavra, dar lugar à presença de Deus, dar lugar à comunhão com Ele. Devemos nos mover segundo a vontade de Deus para as nossas vidas, mas somos nós que decidimos isso. Deus não pode me pegar a força, nem pegar você a força. Deus quer que nós decidimos, sejamos ousados, intrépidos, para fazer a vontade de Deus nessa terra, nesse tempo. Aleluia. Aí ele diz aqui, olha, e isso para que vocês vivam de maneira digna diante do Senhor. Por quê? Quando eu desejo e quando eu tenho o conhecimento da perfeita vontade de Deus. Tem uma versão que diz que ele orando, pedindo que Deus transborde nele o pleno conhecimento da vontade de Deus na vida dele, em toda a sabedoria e em toda a percepção espiritual. Se você tem isso dentro de você, querido, você está rico. Aleluia. Porque se você tem o conhecimento da plena vontade de Deus para a sua vida, em toda a sabedoria, em todo entendimento espiritual, olhe, você não é fraco não, viu? Só que ele diz, isso é com um propósito, querido, para que você viva de maneira digna diante do Senhor. É só para isso. E para isso, para que vocês vivam de uma maneira digna diante do Senhor e em tudo possam agradar. E em tudo você possa agradar a Deus. Deleita-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ei, você está aqui nessa terra, não tá por acaso. Você não é uma folha seca voando por aí. Você não está aqui aleatoriamente. Ei, Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. Deus tem um plano na sua vida, queridos. Eu louvo a Deus pelo centro de cura, que próximo mês de junho nós vamos ter outra edição. E o centro de cura, as pessoas, os ministros de cura, eu louvo a Deus por cada um deles, porque eles estão ali entendendo o propósito de Deus na vida deles, de ser um instrumento nas mãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Então, nós precisamos entender, porque precisamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós não vamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida sem ter a palavra. Sem estar nos cultos ouvindo, sem estar lendo a Bíblia, sem estar meditando. Deus fala, queridos. E Deus fala muito comigo ouvindo a palavra. Amém? Então, não fica como quem não está ouvindo com os ouvidos fechados. Escuta a palavra e pratica. Porque Deus quer que você não seja somente um ouvinte negligente, mas quer que seja um ouvinte praticante. Amém? Então, quando você tem um conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, você vai viver de uma maneira digna diante do Senhor e agradando a Deus em tudo. E depois que você começa a viver de uma maneira digna diante do Senhor, agradando a Deus em tudo, você vai fazer o quê? Vai frutificando. A palavra de Deus diz aqui, frutificando em toda boa obra. Ou seja, em tudo que você fizer, onde você colocar as suas mãos, ali você vai frutificar, ali você vai multiplicar, ali você vai dar frutos. Amém? E ele diz assim, crescendo no conhecimento de Deus. Por quê, queridos? Como eu falei, é como a luz da aurora. Vai crescendo, vai andando, e até ser dia perfeito, a luz vai brilhando, brilhando, brilhando cada dia mais. Aí você prova o amor de Deus hoje, aí prova o amor de Deus amanhã, prova a bondade de Deus hoje, prova a bondade de Deus amanhã, prova da força de Deus, prova da cura, prova da saúde. À medida que você tem experiências com Deus, queridos, à medida que você anda nessa fé,
Você vai provando a vida de Deus na sua vida. Isso é você crescer no conhecimento de Deus. Amém? Aí no versículo 11 diz assim: sendo fortalecido. Olha só. Olha só. Quando você tem conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, e quando você anda no inteiro agrado do Senhor, e quando você anda de uma maneira digna do Senhor, e quando você frutifica em toda boa obra, e quando você começa a crescer no pleno conhecimento de Deus, olha o que acontece. Você está sendo fortalecido com todo o poder. De acordo com a força da sua glória. Diga aí, queridos, quando você está sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da glória de Deus. Segundo a força da glória de Deus, hein? A força que te fortalece todos os dias vem de Deus. Não é o seu braço forte. Não é que você é o bambambam da sua casa, no seu trabalho, onde você for, não, é Deus na sua vida. Por isso que nós precisamos ser humildes, ensináveis, ter o coração contrito e quebrantado para entender que não é você, mas é Deus. Amém? E depois no versículo 12, ainda no versículo 11, diz assim: de acordo com a força da sua glória, para que você tenha toda a perseverança e paciência, e com alegria dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, do reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu já estou lendo na outra versão. Em quem temos redenção ao saber perdão de pecados. Quando você nasceu de novo, os seus pecados foram perdoados. Aleluia. Você foi tirado do império das trevas. Você foi tirado do domínio de Satanás. Se você não entende isso, querido, eu vou te explicar um pouquinho. Antes você estava preso às obras das trevas. Às obras infrutíferas do diabo. Por isso você mentia e achava que era normal. Porque hoje você não mente mais, sim ou não? Diga, claro que sim, irmã. Porque a Bíblia diz, aquele que mentia não minta mais. Aquele que furtava não furte mais. Aquele que enganava não engane mais. Aquele que falava palavrões ou palavras tolas, não fale mais. Porque você nasceu de novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo em sua vida. Então, na sua vida não convém mais isso. Na sua vida, isso é crescimento espiritual. Isso é você conhecer a palavra e andar nela. Aleluia. Antes mentia, hoje não mente mais. Não convém mais aos santos, porque você é santo. Você foi santificado pelo sangue de Jesus. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você fez essa confissão, o sangue do Cordeiro que é Jesus Cristo veio sobre a sua vida como selo da aliança que você tem com Deus. E esse selo da aliança, querido, te dá direito à aliança com Deus. E na aliança com Deus, você não convém mais mentir, roubar. Não convém mais enganar. Amém? Diga, porque eu sou santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só um minuto que saiu aqui. Aleluia. Então, em Cristo, você tem redenção. Que a redenção exatamente foi o que Jesus fez na cruz, por mim e por você. Quando ele foi crucificado, morto, sepultado, e ele ressuscitou o terceiro dia. Ali foi o sacrifício de Jesus por nós, para nos resgatar das mãos do inimigo. Amém? E hoje nós temos vida e vida eterna, vida e vida abundante, vida e uma vida próspera, vida e uma vida bem-sucedida por causa de Jesus. Por causa desse amor por Ele e por nós. E nós temos também perdão de pecados, porque quando você nasceu de novo, seus pecados já foram perdoados. Amém, queridos?
Diga aleluia. Olha só, Salmos 34. Versículo 8. Que diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Aí eu pergunto a você, Deus tem sido seu refúgio? Porque a Bíblia diz e nos garante que Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é a nossa justiça. Ele é o nosso baluarte. Ele tem sido o seu refúgio. Você tem buscado o Senhor em primeiro lugar? Buscar em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quem você tem buscado primeiro? Num aperto financeiro? O irmãozinho ou Deus? Quem você tem buscado primeiro quando a enfermidade bate na sua porta? E não estou dizendo para você não procurar médicos, você deve procurar médicos, mas primeiro o médico é Jesus. E lhe digo mais, o médico dos médicos, que é Jesus Cristo, ele pode até te indicar outro médico para lhe acompanhar também. Amém? Então, quem você tem buscado em primeiro lugar? Ele diz aqui: prove e veja que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Ele diz: temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Quando nós temos o temor do Senhor, quando nós andamos nesse temor, quando eu temo a Deus, a Bíblia me garante, diga, me garante, que nada me falta. É bem verdade que o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E eu posso andar em fé nisso, mas quando eu ando no temor do Senhor, a Bíblia fala que bem nenhum me faltará. Qual é a sua necessidade hoje? Andando no temor do Senhor, andando na presença de Deus, andando na palavra, andando no Espírito, nada vai te faltar. Aí no versículo 10 ele diz: os leões podem passar necessidade e fome, mas, diga, mas, os que buscam o Senhor de nada tem falta. De nada tem falta. Aleluia. O que é que eu preciso, queridos? Conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus que foi derramado em meu coração e andar nele. Conhecer a sua palavra, a sua justiça. Fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Amém? Aleluia. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Ele diz que Deus levantou uns para apóstolos, outros para os mestres, outros para pastores. Nós temos o nosso pastor aqui que nos ensina, que nos conduz na palavra. Os ministros que passam por aqui também. Então, nós precisamos entender que o ensinamento da palavra, ele tem que entrar no nosso coração, de forma que seja leve, para que eu e você ande naquilo. Amém? Aleluia. Olha só, Marcos 12, 29. Diz assim: respondeu Jesus: o mais importante é este. No versículo 28, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Aí Jesus respondeu: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Isso é crescimento espiritual para a sua vida. Quando eu digo a você, buscar em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, começa o seu dia reconhecendo quem é Deus para você. Ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. E o segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes.
Aleluia. Quando você ama o seu próximo, querido, como se amasse a você mesmo, você não vai mentir, não vai roubar, não vai trair, não vai matar. Amém? Não vai xingar, não vai murmurar. Porque a sua vida não foi feita para murmurações, mas foi feita para louvar a Deus. Ei, a sua boca é um manancial de águas vivas para louvar a Deus, para adorar a Ele. Amém? Em espírito e em verdade. Você é um espírito, você possui uma alma e você habita no corpo. E o seu espírito, ele quer louvar a Deus. E quando você se derrama em louvar, em adorar, o que vai acontecer com você, queridos? Você vai crescendo e vai crescendo. Amém? Não tem a canção que a gente cantou aqui, com muito louvor? Com muito louvor. É com muito louvor mesmo. Quando as bênçãos vêm para você, você tem que louvar muito antes das bênçãos chegar. Mas você tem que dar o seu louvor a Ele. Amém? Aleluia. Por quê? Porque Deus quer que eu e você esteja maduro. Ó, o cristão imaturo, facilmente ele se irrita. Facilmente ele murmura. Facilmente ele fala mal do outro. Facilmente ele vai tropeçar. Mas o crente maduro, ele tem consciência de quem Deus é na sua vida. Eu vou ler aqui no livro que eu estava lendo do irmão Reiga, uma frase que eu achei interessante dele, amém? Aleluia. Aleluia. Olha só. O crente maduro tem consciência de Deus. Se você tiver a maturidade, se você já tiver uma maturidade, você tem consciência de quem Deus é na sua vida e onde Deus está na sua vida. Então você não vai fazer as coisas erradas. Você não vai fazer aquilo que não convém aos santos. Você não vai fazer aquilo que não convém a Deus. Sabe por quê? Por causa da consciência da presença de Deus na sua vida. A maturidade, o conhecimento, o crescimento espiritual vai te dar esse norte de saber que Deus está ali. Amém? E se muitas vezes, queridos, quando nós somos tentados a fazer algo que desagrada a Deus, a primeira coisa é o Espírito Santo de Deus que habita em você te lembrar, você é crente. Você é filho de Deus. Você nasceu de novo. Você está aqui para glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor. Ei, você não é como o mundo. Você não anda como o mundo anda. Aleluia. Ele diz, o crente maduro tem consciência da presença de Deus e sempre está consciente daquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito e ao respeito dele. Então você não vai fazer qualquer coisa, nem falar qualquer coisa. Amém, queridos? Você não vai ser precipitado, mas você vai orar e buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Amém, queridos? Aleluia. Mateus 6, o pastor falou aqui nesse capítulo, mas está aqui, viu, pastor, nos meus scripts. Mateus 6, eu estava meditando em Mateus 6 no Pai Nosso, hoje, essa semana, aliás. Aleluia. Glória a Deus. Olha só o que diz, vamos... 6:6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai. Eu quero dizer que você pode orar em qualquer canto, não necessariamente no seu quarto. Amém? Nem precisa ir para monte. Tem pessoas que querem ir para monte. Eu digo, rapaz, ora no teu quarto mesmo. Teve uma irmã que chegou para mim e disse, eu tenho vontade de ir para o monte. Eu digo, mulher, entra no secreto do teu quarto, tu vai produzir mais do que subir o monte. Deus está onde você estiver. Porque Deus está em você. E onde você chegar, você é o fogo.
Você pode incendiar aquele lugar com o fogo que está dentro de você. Aí ele diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no céu. Diga, Deus é meu pai. Diga, Deus é meu pai. Aleluia. Ele é seu pai e ele te ama. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer o melhor para você. Aí ele diz, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Aleluia. Queridos, quando você ora a Deus, quando você busca o Senhor, Deus vai te revelar coisas. Ele diz lá em Jeremias que se você clamar a Ele, Ele te responde. Deus quer te ouvir, mas Deus quer também falar com você. A comunicação, ela é em duas vias. É lá e cá. Não é só você falando com Deus, é Deus falando com você também. Então nós precisamos estar pronto para quando estivermos num momento como esse, ouvir o Senhor e estar pronto para ouvir o que Deus tem para mim e para você. Pode ser que Deus queira falar coisas para você e você não quer ouvir. Aí ele diz, e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes que lhe pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e é onde eu quero finalizar a minha ministração hoje. Deus é seu pai. Até ali, os discípulos não sabiam que Deus era seu pai. Eles conheciam Deus como Deus. Ele conhecia o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eles não conheciam Deus como pai. E Jesus estava ali apresentando aos discípulos o Deus que era o pai de Jesus Cristo, era o pai deles também. Aí ele diz, venha o teu reino. Ele diz, santificado seja o teu nome. Ele começa mostrando a eles que Deus é pai e passa a ser o pai deles também. E diz, santificado seja o teu nome. Ou seja, vamos louvar a Deus e reconhecer quem Deus é. Amém? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa é a proposta de Deus para mim e para a sua vida. Que eu e você conhecemos a vontade de Deus para nós. E se você conhecer a vontade de Deus, você vai crescer espiritualmente. Porque não tem como você não andar nela. Assim como nós cantamos aqui no final do louvor. Não tem como você provar e ver o amor de Deus e não fazer nada. Não tem como você provar e ver a bondade de Deus na sua vida e ficar parado. Não tem como você provar e ver o poder de Deus, a força que Deus nos dá e ficar do mesmo jeito. Existe um poder, querido, em mim e em você, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E esse Espírito, todos os dias, ele nos fortalece. Ele nos fortalece. Ele nos ensina. O Espírito Santo habitando em nós, ele nos dá instruções, ele nos traz inspirações, ele nos influencia no caminho do Senhor. Por isso que nós precisamos a cada dia valorizar esse poder dentro de nós e reconhecer quem Deus é na minha vida hoje. Onde Deus está? Qual é a prioridade que eu estou dando a Ele? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Amém? E Ele quer que você ande nisso e prospere. Amém? Isso é a vontade de Deus para nós. Olha só, 3 de João, capítulo 2. Para a gente finalizar. Aleluia. Versículo 2, desculpe, capítulo 1. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Essa é a proposta de Deus para nós. Que eu e você prosperemos naquilo que Deus nos deu. Por isso que nós temos o Espírito Santo em nós.
para nos ajudar a ser prósperos no espírito, na alma e no corpo, para andar nessa terra em novidade de vida, para desfrutar da bondade de Deus, para provar e ver que Ele é bom todos os dias, para exercer a autoridade que nos foi dada, para fazer valer a vontade dEle em nossas vidas, na vida das pessoas, para ser esse instrumento nas mãos dEle de vida e poder, para desfazer as obras do diabo. Ei, quando você vem para a igreja, queridos, você vem ouvir a palavra, você vem aprender a palavra, você vem receber essa palavra para ser forte e corajoso, para ser fortalecido nele. E quando você sair daqui, queridos, você sair desfazendo as obras do diabo e sabendo, eu sou um instrumento nas mãos de Deus de vida e poder. O Senhor me fortaleceu hoje para desfazer as obras do diabo. Então, você não é alguém que não pode fazer nada. Você tem graça, você tem força, você tem o poder de Deus. Você é forte. Ei, você não é uma pessoa que não consegue fazer nada. Você consegue. Tem pessoas que dizem assim, isso não é para mim não, isso é para fulano. Não, é para você mesmo. Porque Deus não fez ninguém inútil. Todos nós somos úteis para Deus. E você é útil para Deus. Você é importante, você é necessário. E você tem valor para Deus. Por que você tem valor? Porque o Senhor, Ele pagou o alto preço pela sua vida. Ele derramou o seu sangue naquela cruz para te habilitar e te capacitar para toda boa obra. Você está aqui para aprender e para ser preparado, para ser aperfeiçoado para essa grande obra do Senhor. Você tem habilidades, você tem potencial. E Deus conta com você. Amém? Aleluia. Então não desiste. Essa igreja ela está aberta para receber você. Eu não sei qual a sua disponibilidade em Deus de servir, mas procura a liderança dessa igreja e diga: eu quero servir ao Senhor nesse lugar. E você vai ser instruído, treinado para aquilo que Deus colocou na sua mão. De repente, querido, é só para orar por uma pessoa, mas se Deus te chamou, Ele te habilitou, Ele te designou, você vai prosperar nisso. Seja qual for a sua habilidade, Deus, Ele contempla. Quando nós colocamos a mão no arado e não olhamos para trás, ali nós prosperaremos. Aleluia. Precisamos resolver e colocar no nosso coração a palavra, o Espírito. Aleluia. Lá em Efésios diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E nós entristecemos o Espírito Santo quando nós damos lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é dar lugar às obras da carne. Porque nós temos o Espírito Santo e temos dentro de nós o fruto do Espírito, que é o amor. E o fruto do Espírito, que é o amor, são várias facetas dele em nós. Como paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Muitas vezes nós estamos no trânsito e nós somos crentes, queridos. Nós somos filhos de Deus. Nós não podemos nos irritar no trânsito, não. Essas coisas é para o mundo que não tem Jesus, que não tem o Espírito Santo. Mas eu e você somos crentes. Se uma pessoa te dá um fecho na frente de você no seu carro, levante sua mão e ore. Pai, eu abençoo essa pessoa agora. Eu declaro a tua paz, o teu poder, a tua provisão na vida dele. E orar por isso. Amém? Porque o diabo, a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Mas olha, o mundo, você não é do mundo. Você é de Deus, você é do reino de Deus. E no seu reino, querido, o reino que você está é um reino de justiça que nunca, nunca, nunca terá fim.
E por causa desse reino, você está aqui para frutificar em toda boa obra. E os frutos do crente são frutos de justiça, de paz, de alegria. Amém? Aleluia. Que você seja esse instrumento nas mãos de Deus de vida e poder, para fazer valer a palavra dele. Não murmurando, não criticando, não falando mal. A melhor coisa numa situação que se levante contra a sua vida, de calúnia, de injúria, é orar pelo outro, é abençoar a vida dele, é não buscar a justiça própria. Você não precisa provar para ninguém que você está certo. Deus é tua justiça. Amém? Eu te abençoo hoje em nome de Jesus com essa palavra, e digo que até aqui o Senhor tem te ajudado, até aqui Ele tem prosperado os seus caminhos, até aqui Ele tem te fortalecido, até aqui Ele tem trazido luz e entendimento para você, até aqui Ele tem te levantado pessoas para te ajudar, até aqui Ele tem enchido o seu coração da palavra, até aqui Ele tem te mostrado caminho e luz. E eu declaro a luz do Senhor brilhando mais e mais na sua vida. Eu declaro os caminhos do Senhor onde você estiver, você resplandecendo a glória de Deus. Em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nesse lugar que não recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, deixa eu lhe dizer uma coisa. Pode ser que você visite a igreja por várias vezes. Você sempre está visitando. Você gosta de frequentar uma igreja evangélica. Mas olha, não é frequentando uma igreja que você vai para o céu. O passaporte que te leva para o céu é uma confissão de fé. E se você nunca fez essa confissão de fé ou não se lembra que fez, pode vir aqui fazer de novo. A confissão de fé é reconhecer que Jesus Cristo é teu Senhor e teu Salvador, que Ele foi crucificado, morto e sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Essa confissão de fé, ela te dá o passaporte de ir para o céu. Amém? Porque Deus, Ele fez o céu para mim e para você. Então, se você está aqui e nunca entregou sua vida a Jesus, nunca fez uma confissão de fé, eu quero te convidar a vir aqui na frente para eu orar por você. Amém? Alguém nesse lugar? Se você estava desviado dos caminhos do Senhor e você quer entregar sua vida a Ele, reconhecer que só Jesus é o caminho, que realmente o mundo não tem nada para te dar, vem aqui também, eu quero orar pela sua vida. Todos salvos? Se você não é batizado no Espírito Santo e quer receber o batismo no Espírito Santo, eu também te convido nessa manhã. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Quando você é batizado no Espírito Santo, você é revestido com poder. E a oração em outras línguas é a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. Alguém quer ser batizado no Espírito Santo? Alguém quer ser batizado no Espírito Santo hoje? Amém. Então, todos salvos, todos batizados no Espírito Santo. Alguém quer receber oração para cura? Nós podemos orar por você também. Todos salvos, todos curados, todos cheios do Espírito. Amém. Aleluia.